Uma estratégia pode mudar o rumo da sua empresa. Por esse motivo, a Walgreens está fechando 1.200 lojas, assim como o Walmart fechou inúmeras lojas e a farmácia Rite Aid também está fechando inúmeras lojas. E o que essas empresas têm em comum? Devido às mudanças do mercado, baseado no comportamento dos seus consumidores, eles estão fechando as lojas ineficientes para investir nas lojas eficientes para assim atender as mudanças do mercado. E você, empresário, quais as mudanças do mercado você tem acompanhado e quais as estratégias você tem adaptado na sua empresa para que você não seja engolido pela concorrência? Fala, galera, Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, a capital do brasileiro, aqui na terra do tio Sam, trazendo mais um episódio fora da curva para vocês aí que nos acompanham de 4 cantos do mundo. Isso mesmo, você aí do Japão, muito obrigado por acompanhar a gente, Austrália, Europa, Brasil e, claro, pessoal aqui dos Estados Unidos das Américas. Já dá aquela curtida lá no canal. E esse episódio vai dar o que falar. Então, comenta, feedback positivo, negativo, construtivo, deixa aquele comentário aí que nos ajudam a fazer o episódio sempre melhor para vocês. E sem resenha, sem reserva, eu quero trazer aqui hoje o meu xará, Thiago Manganelli. Porque Olha, hoje Thiagão. aqui, a produção já falou pro Thiagão aí, Thiago Manganelli, Thiago, o que foi? Mangolini. Mangolini. Já teve várias. Que isso. O cara é italiano nato, de Minas Gerais. Nasci em São Paulo, mas cresci em Minas Gerais. Natural de onde? Central de Minas. Caraca, cara, muito bom estar contigo aqui hoje, viu? Prazer todo meu. Obrigado pelo convite, Thiago. O cara é mentor. Já virando até pastor já, né? Quase. Tá quase? Tá quase. Que isso. O cara já fez vários cursos em Harvard. Escreveu um livro, galera. O Poder das Suas Escolhas. A gente vai falar muito sobre escolhas hoje, né? E renúncias. Com certeza. Empresário, pai de 3, já passou por muitas perrengas aqui na terra do tio Sam. Tem mais irmãos? Sou eu, um de pai, um de mãe, uma de pai, mais 2 de pai. Então são 4 irmãos. Aqui é tanto irmão 4 de pai, irmãos. de mãe, que já bagunçou O aqui. negócio foi bem bagunçado. E fui conhecer meus irmãos, os 3, depois de 16 anos de idade. Aí Então não tinha aquele. eu não tinha, não. Mas você nasceu onde, em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, capital. Ok, qual parte? Aí você me pegou apertado, hein, Thiago? Lembra não? Não lembro, cara. Você acredita que eu nunca busquei saber onde que eu nasci realmente em São Paulo? A gente abriu agora a enquete aí. De onde que é o São Manganelli? Paulo, capital. Só não sei de Acho que onde. você tá escondendo, porque você é do Capão Redondo. Cara, se eu fosse do Capão Redondo, eu iria contar a minha história com muito orgulho, porque o cara que saiu do Capão Redondo pra vir para os Estados Unidos é herói. Mas isso você veio de um lugar, você veio lá da roça, né? Do interiorzão mesmo. Da Onde roça, você veio? interiorzão, central de Minas. Como é que você saiu, nasceu em São Paulo e voltou pra Minas? Cara, meus avós moravam em Minas. Tá. Minha mãe foi para São Paulo e assim que eu nasci, com 30 dias, ela me levou para Minas, porque não tinha condições, né, Melhor coisa. de me criar. Então foi Crescer no interior é melhor que crescer naquele, melhor. naquele jungle de concreto. Com certeza. Se eu tivesse talvez crescido em São Paulo, nem sei se eu estaria aqui hoje. Mas várias coisas, né? Com certeza. E aí você cresceu em Central de Minas. Central de Minas com meus Central avós. de Minas fica no centro? Central de Minas fica próximo à divisa com Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo. Lá perto, então, de Mantena. 40 minutos de Mantena. Na 8ª série eu estudei em Mantena, cara. Acredita? 8ª série. Muito bom, cara. Não, eu conheci um pessoal de Mantena já. Cidadezinha muito pequena. Na época tinha 6 mil habitantes. Boa. Hoje Você cresceu pra lá? caramba, cresci lá. E como é que veio a ideia de vir parar na terra do tio Sam? Cara, morei em Central de Minas até meus 16 anos. E na época, cidade pequena, cidade do interior, todo mundo queria vir para os Estados Unidos. Mas de onde que vem esse negócio, cara? Cara, a pessoa ali não tem condições, né, financeiras para crescer no local. É uma cidade muito pobre. E, por exemplo, a galera que queria estudar tinha que ir para Governador Valadares. 1h30, 1h40 de Central de Minas.
Então, na cidade em si, era só até o Não tinha terceiro muito ano, futuro, não tinha muita futuro expectativa, nenhum. é. Zero. Recentemente, eu li uma frase, e essa aqui foi profunda, cara. Falou assim, não tem como você se curar no ambiente que você foi machucado. E eu fiquei refletindo, falei, cara, não tem como você crescer no ambiente que te puxa para baixo. Não tem como você evoluir no ambiente que tá parado. É o ambiente que decide ou que define o seu futuro. É o ambiente que define se você vai ter sucesso ou se você vai ser um Você fracasso. tem que... minha avó, ela, acho que a sua falava esse trem também, né? Fala, meu filho, de quem tu andas que eu direi quem tu és. Totalmente. A única coisa que minha avó estava errada é que pau que nasce torto, morre torto. Sim, direita. Eu dei endireitada, o cara torto. Cara, ouvindo a sua história antes da gente começar aqui, ouvindo tudo que você me contou, o Thiago tem uma história fenomenal. Não, você precisa contar essa história na íntegra. Não, hoje é sobre você. Foi... E aí você conheceu o Valadarense, então, e quis vir para os Estados Unidos. Cara, conheci Valadarense, vim para os Estados Unidos. Na época, como eu disse, todo mundo queria vir para cá. Uhum. Eu tenho um primo que já morava aqui há 5 anos. Aqui aonde? Aqui em Massachusetts. Em que lugar? Ele morava em Brockton. Morava em Brockton. Boa. Brockton. Conhece Brockton? Quebradeira, né? Quebradeira, também já morei lá. E ele me vendeu o sonho americano. Olha só, eu moro aqui tem 5 anos. Eu vim pra cá que tem rodeio. Já juntei $100 mil. Boa. Vem pra cá e aí eu fiz a conta. Cara, pô, se eu for pros Estados Unidos, eu ficar lá 5 anos, eu tenho 16, eu juntar $100 mil, eu faço meu pé de meia no Brasil e eu ainda vou estudar medicina quando eu chegar. Pai do céu, com um moleque de 16 anos pensando nisso, eu tava era dando perda total no carro, moço. Não é? Essa é mais avançado. Fui criado em uma família muito rígida mesmo. Boa. Muito rígida. Então, por exemplo, no Brasil eu não podia nem usar bermuda. Fui usar bermuda quando cheguei nos Estados Unidos. Rapaz. Muito religioso, muito rígido. E Aí você veio pra cá, foi igual os alunos da faculdade. igual. Aí se perdeu. Já era. Os primeiros anos nos Estados Unidos me perdi praticamente. Foi a realidade. Você chegou em que ano? Cheguei em 2005, no início de 2005, depois de passar 30 dias na fronteira do México. Aí você ia no Tabu. Cara, não conheci o Tabu, hein? Tá Não conheci. Era só pra aquele lado de lá que você ficava. Só pra aquele lado de lá. Lá em Weymouth, lá na... Cara, era só Brockton. Era trabalho, casa e igreja no início. Depois trabalho, casa e festa. E bagunça e por aí vai. Você descobriu o Lago de Leominster. Não, nunca vim pra Leominster, eu ia pra Rhode Island. Na época tinha os clubes de Rhode Island. Tinha os clubes de Rhode Lá Island. em Providence. Providence, é pra lá que eu ia. Eu já fui pra balada em Providence debaixo de neve. Então, eu também. Tava nevando e você dirigindo pra Providence. E eu era de menor, e aí a balada pros de menores era só na quinta-feira. Então, quinta-feira eu ia pro clube. Aqui a gente tinha um que era BBC. Na época eu não conhecia pra esses lados aqui. Mas aí tá, você ficou lá naquela região de Brockton, sempre então no South Shore. Sempre no South Shore. Sou South Shore boy. Sempre no South Shore. Aqui pra galera que não entende, Massachusetts é quebrado no sul e no norte. Isso. E no oeste, né? Então você vai pra aquela parte central de Worcester. Ou você tá no sul, ou você tá no norte, ou você vai estar lá pro oeste ali, que é no centro do... Como é que fala? Do Berkshires, né? Springfield, Worcester, pra aquele buraco ali. Mas a brasileirada fica sempre pro sul ou fica sempre pro norte. Sim. Quando a gente chegou, tinha no centro de Boston. Brighton, tinha ali o Café Brasil, Café Belô. Mas aí Boston ficou muito caro, empurrou o povo pra Everett. A Everett ficou muito caro, empurrou pra Saugus, agora tá empurrando pra Peabody. Só vai empurrando. E aí tá, você cresceu ali. Qual foi seu primeiro dólar? Você trabalhava com o quê? Tiago, quando eu cheguei nos Estados Unidos, meu primeiro trabalho foi entregar jornal, cara. Cheguei em um dia, meu primo levou no restaurante brasileiro em Stoughton para almoçar, e para mim já foi uma maravilha, comida brasileira. Pô, depois de 30 dias comendo só burrito, tomando Coca-Cola e água. Como é que foi a travessia no México? Cara, tinha bastante adrenalina, posso te dizer. Punk. Foi punk, Você essa é a viu de tudo palavra. mais um pouco. Vi de tudo e mais um pouco. A travessia foi dolorida, passei fome, mas adrenalina, 16 anos. Se eu voltasse atrás, eu faria novamente. Não, era Com acostumado certeza. a correr no mato, falou que eu vou correr. Só que dessa vez só tinha... Como é que é, né? Aqueles pinheiros lá. Dessa vez tinha cachorro da imigração, helicóptero atrás e foi uma travessia punk. Mas quando eu cheguei, eu fui entregar jornal. Certo. Foi meu primeiro trabalho entregar jornal. Qual jornal que você entregava? O Boston Globe? Boston Globe, sim, Boston Globe. Foi o primeiro jornal que eu entreguei. 3 horas da manhã você tava lá. 3 horas da manhã eu já tava. Pra mim não foi dificuldade, porque quando eu saí do Brasil eu tirava leite.
E a vaca não espera, né? A vaca não espera. Então, 4 horas da manhã eu já tava no Você tem as curral. manhas também? Tem as manhas. Sabe jogar o bezerro no chão? Tinha jogar o bezerro no chão. Torcer o pescoço ali. Mochar, Ó, faço tudo. É. Que isso, rapaz. O cara é dos meus. Você vai dar certo lá em Goiás, então. Bora. Apaixonei com Goiás, hein? Aí você entregar jornal. E aí, quando que você começou a pegar outros trabalhos, outros produtos? Já comecei a entregar jornal. E toda madrugada ali sozinho entregava jornal. Sempre passava na minha cabeça. Cara, eu não vim aqui pra isso. Não é o que eu quero fazer. Principalmente quando eu entregava jornal errado, eles descontavam no meu salário. Nossa Senhora. Então, cara, eu entregava jornal todos os dias para ganhar $300. Recebia 150, 180. Porque eu não tinha GPS na época, era aquele livrão. Livrão. E eu precisava ler o livro para descobrir onde eu entregava jornal. E entreguei muito jornal errado. Essa geração Z e produção, vocês não sabem o que é isso, não. Vocês acham que o computador sempre existiu. Não, era no livrão. E aí? E aí, cara, cada jornal que eu entregava, eu sempre pensava, bicho, eu preciso sair dessa vida. E aí chegou o verão, eu cheguei em março, chegou o verão, comecei a trabalhar no landscaping. Boa. E sofri, hein? Cara, ralei muito. E, Thiago, o mundo dá muitas voltas, porque quando eu trabalhei no landscaping aqui, o meu gerente da época, eu sofri muito na mão dele. Por quê? Muito, porque ele me colocava para fazer os trabalhos mais difíceis. Eu passei por umas dessas. Então, por Eu exemplo, só pintava rodapé. para descarregar um caminhão de malte, por exemplo, era aqueles barril gigante, e eu baixinho, cara, fraquinho, e jogavam daquele, ele socava em cima e jogava mais e colocava nas minhas costas e a galera dava risada. E eu saía... Os muchachos, né? Os muchachos, Os bichos são bravos. Mas foi uma época de muito aprendizado. Já aprende muito. Durei no landscape em pouco tempo e logo depois eu fui trabalhar na área automotiva. E a época do landscape foi engraçada, que olha só, cheguei com meu primo para fazer a entrevista e o dono da empresa era um português. E daí ele fez a entrevista em inglês e meu primo traduzindo e ele perguntou, já trabalhou no landscape antes? Aí meu primo, fala que já. Eu, yes, já. Aí ele, não, ele já trabalhou. Você tem bota? Aí eu olhava pro meu primo, eu te empresto uma. Tinha acabado de chegar praticamente, devendo ainda pelo México, eu te empresto uma. Eu virava pro cara, não, eu tenho bota. Aí no final da entrevista, o cara, obrigado por traduzir, então eu te vejo amanhã. Eu sou português, eu entendi tudo que vocês falaram. Que merda. Cara, então a gente tem que tirar uma lição disso aí, né? Tem. Seja verdadeiro sempre. Independentemente da situação que você está vivendo, o ego destrói qualquer A pessoa. gente tá falando sobre isso mais cedo. Ego e orgulho, né? O ego e o orgulho destrói, então seja verdadeiro independentemente da situação que você está passando. A verdade, ela sempre vem à tona. É por isso que aqui ó, a gente faz ao vivo. Ó, depois da Bíblia, é o segundo livro. O ego é o inimigo. Ego is the enemy. Esse livro é fenomenal. Ryan Holiday, esse aí, ó, vou colocar junto com o seu aí, ó. Cara, muito legal. E aí você caiu pra parte automotiva. Você foi fazer o que no automotivo? Detailing. Fazer limpeza, né? Limpeza de carro. E quando eu entrei na parte automotiva, não tinha conhecimento nenhum. Certo. Nada. E era para fazer limpeza, não falava inglês. E meu patrão é americano e tinha mais 4 hispanos. E na época eu comecei, trouxe um amigo meu, ele perguntou, você conhece mais alguém? Eu preciso de mais uma pessoa. Trouxe um amigo meu. Na época eu ganhava $8 a hora, Thiago. Boa. E aí o patrão viu eu e meu amigo trabalhar e falou, cara, eu acho que vocês dois dão conta de resolver tudo aqui. Eu não preciso desses caras que trabalham aqui. Se eu der para vocês 12 horas, eu posso mandar eles embora? Olhei pro meu amigo e aí, vamos? Bora. $12 mil de coiote para pagar. Bora. Tranquilo. E aí eu e esse meu amigo abraçamos a empresa, só nós dois, e fizemos o trabalho dos outros hispanos que trabalhavam, cara. Botou pra quebrar. 12 horas por dia botamos para quebrar. E a empresa cresceu, ele contratou outras pessoas e eu digo que a maioria dos trabalhos que eu passei aqui nos Estados Unidos, eu crescia muito rápido, porque eu nunca fiz apenas o que me pediam. Boa. Eu sempre fui um cara visionário, de chegar no trabalho e sempre buscar algo a mais que eu devia fazer. Então, alguns meses ali... O segredo, né? É o segredo para o crescimento. Sabe qual que é o segredo do crescimento? Você faz mais do que você recebe, porque um dia você vai receber muito mais do que você faz. Agora, se você ficar fazendo ali um pouquinho, ficar de miserinha de trabalho, reclamando, fofoquinha, pode ter certeza que seu dia tá contado. Com certeza. Vai não. Não vai. Aí, hoje que a gente senta do outro lado da mesa, a gente sabe. Enxerga com outros olhos. Eu tenho uma tese comigo. Se tem focinho de porco, rabinho de porco, que faz...
É porco. É porco. Não adianta falar que é coisa. Totalmente. É porco. Já insisti que não, é erro. A verdade, ela se mostra. É. Não tem como. Já viu falar da teoria do cavalo morto? Sim. Tem Estava muito lendo hoje de empresário- manhã sobre isso. Tem muito empresário brasileiro que é a teoria do cavalo morto. O cavalo já tá Totalmente. morto. E ainda Ele tá não, vamos comprar uma ração nova que ele ressuscita. Vamos comprar uma cela nova. Mas aí comprar tá. sala. E aí você botava pra quebrar, era Cara, promovido o negócio crescendo. Tava pra quebrar e aí fui promovido. Não sabia falar inglês. 0 de inglês. Você estudou? Como é que foi? No início, não. O que eu fazia? Desenhava os carros, colocava setinhas e pedia ao meu patrão, coloca o nome aí, em inglês. Ele colocava o nome. Desenhava uma pessoa, colocava setinha, escreve aí as partes do corpo das pessoas. Então, meu primeiro patrão, também foi meu professor de inglês. Então era mim tá aqui, mas mim quer tá lá, tá do não aqui. era mim, que desgrama de era mim, é isso, Índio, só vai. índio puro, velho. Mas Mas não podia parar, pô. tinha que fazer algo. E quando que você decidiu empreender? Tiago, eu decidi empreender em 2010. Eu saí da área de detailing, eu cresci, me tornei Então, gerente, 2005 a 2010, você tava na universidade da vida se lascando. me lascando. Boa. Me lascando. E depois de ser promovido algumas vezes, me tornar gerente, supervisor dessa empresa, eu decidi ficar um ano à toa. Eu tinha $10 mil no banco. Eu falei, vou viver com esses $10 mil. Mas eu não trabalho mais limpando carros. Eu quero aprender a pintar carros. E aí um dia, ouvindo na rádio, ouvi uma empresa em Framingham que precisava de um pintor e estavam dispostos a ensinar. Boa. Eu trabalhei nessa empresa 30 dias de graça, porque eu fazia polimento. Então eu entrei para polir, mas eu Certo. queria aprender a pintar. Certo. Pessoal, a gente contrata para polir, é $400 por semana, você vai trabalhar 40 horas. Boa. Eu trabalhava 60, Boa. porque nas 40 eu polia carro e nas 20 eu trabalhava de graça para Tava aprender a aprendendo. pintar. Tava Exatamente. aprendendo a profissão. Aprender a profissão. Depois que eu aprendi... Hoje em dia você fala isso pro cara novo, o cara fica... Não, tá louco. Não quer não. Não quer. Não, hoje de manhã, eu não vou citar nomes, mas eu introduzi uma cabeleireira e um barbeiro. Barbeiro tem 2 salas, a cabeleireira precisa de uma. Ele quer vender a sala, um baita ponto, baita localização. O cara pediu 50. Eu falei, mas é dinheiro demais na conta. Eu falei, tá, vamos imaginar aqui então que você vai pagar 50, você vai gastar mais 50 para reformar. Quanto tempo você pretende ficar ali? Eu falei, um bom tempo, né? Eu falei, mais de 60 meses? Eu falei, então vamos pegar o valor total e dividir por 60 meses? O pessoal não entende isso. Que se você trabalhar um mês de graça para aprender a profissão e você faz um outro trabalho só para pagar suas contas de sobrevivência, você está fazendo um investimento no futuro do fluxo de caixa da sua vida. Então, às vezes, o que é caro em 12 meses, amortizado em 60, onde você está construindo um baita negócio, não é caro. É bem acessível. É bizarro isso. Eu digo que o cara é o que não Visionário funciona. você. Hã? Caro é o que não funciona. Não. Se funciona, não é caro. É isso aí. Aí você pegou as mães... Cara, você me fez lembrar de uma rápida história. Há alguns anos atrás, e você apresentou 2 pessoas, você trouxe a visão que a pessoa não tinha. E qual a importância de uma visão estratégica, que é a que você colocou? Alguns anos atrás, me foi oferecido um novo business para comprar, beleza? $30 mil. Um autobody já em andamento, Sim. já estava com faturamento legal. E eu chamei um sócio para entrar comigo, porque eu não queria fazer sozinho. Sim. E esse cara, na verdade, era 50 mil. Ele disse o seguinte, olha, oferece 30. Se eles aceitarem 30, a gente pega. Se não aceitar, sai fora. Eu já tenho conhecimento do negócio, eu já construí um negócio de sucesso, já construí um negócio lucrativo, então era só cair para dentro e escalar esse operar, business. já tinha as licenças, tava... Licença, gerente, a operação funcionando. entrou com pão duragem. E aí esse cara oferece 30. Liguei pro cara, era meio-dia, te ofereço 30. Algumas horas depois eu parei para pensar, cara, o que eu tô fazendo? Eu tenho a visão, ele não tem. Eu tenho a visão estratégica para escalar o negócio. Liguei pro cara de volta às 5 horas da tarde, te pago 50, já vendi. Então eu perdi uma grande oportunidade por falta de visão. É isso aí. Eu cheguei nessa conclusão. Eu sou bem agressivo na minha pessoa. O meu nível, né, meu nível de tolerância de risco é bem alto. E é por isso que eu tive o retorno que eu tive. Hoje ele já vem dando uma caída, vem dando uma maciada, porque você não precisa mais de destruir capital para ter o retorno de acordo com o seu capital cresce. Mas quando eu converso com um empresário pequeno, que é operador, eu falo, cara, você tem que estar all in. Você vai blefar até dar certo. Você vai ter que entrar.
Ó, eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do prédio. E a gente fazia, sabe o quê? A gente mandava pelo correio. E o prédio que recebia o aluguel era do outro lado da rua. Só que a gente falava pro dono do prédio que a gente tinha mandado pelo correio. Só que a gente dirigia 2 horas de distância e botava o envelope na caixinha do correio para demorar mais 7 dias para chegar, para me ganhar 7 dias de caixa, irmão. Pra pagar o aluguel. Fluxo de caixa, pô. Fluxo de caixa. Precisava do caixa. Cara, cadê? Eu falei, não, já botei na caixinha do correio. E o pessoal não pensa que, pô, cara, às vezes você não tem condição agora, mas se você for all in, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não. Mas isso tudo é mentalidade. Tudo é mentalidade. As escolhas, né? As escolhas. Aí a gente volta pra cá. O poder das suas escolhas aí, ó. É isso aqui, ó. As suas escolhas moldam suas decisões. É literalmente esse esquema aí. Não sei se não vai conseguir colocar esse em pé aqui. Mas aí tá. Aí você começou com o seu primeiro body shop com que ano? 2000 e... Cara, na verdade foi 2009. Eu saí do detailing, aprendi a pintar carros e voltei pro meu primeiro patrão. Quebrado, Thiago. Não tinha nada. Tinha um F-150 velha que chovia dentro, com a capota atrás, e dentro dessa caminhonete eu montei o Mobile Repair. Beleza? Então eu pintava para-choque na rua. Turma de pintar para-choque. Exatamente. E aí, cara, eu cheguei nesse meu primeiro patrão. Mobile Repair, pra vocês que estão acompanhando a gente aí, tá? Mobile Repair é o seguinte: o cara põe as ferramentas, tudo, monta uma caixa atrás e vai na rua. Você vê o celular no supermercado e fala assim: esse negócio seu aí tá talhado, vai lá fazer compra, quando você voltar eu conserto. É isso. Dá $200. É isso. Não, 200 era muito, era 150. 150. Então, Thiago... Passava o batom na véia ali. Já era. Vambora. Eu cheguei no meu primeiro patrão e ofereci pra ele: cara, você tem um detailing, vamos abrir um auto body? Eu entro com a mão de obra e você entra com as suas conexões. Você entra com dinheiro. E combinamos assim, na primeira semana eu coloquei $2,5 pau no bolso. Boa. E o cara já cresceu o olho. Cara, você ganhou $2.500 hoje. Mas quem tinha conexão era ele. E aí trabalhamos junto assim, e o negócio cresceu, só que chegou uma fase que ele percebeu que eu tava ganhando dinheiro e ele fez o quê? Parou de buscar o trabalho. E ele era o cara da conexão. E aí eu já morava em Cape Cod, a minha esposa grávida, e eu dirigindo... Primeiro filho. E eu dirigindo pra Plymouth todos os dias. Cara, um belo dia, numa tempestade de neve, minha caminhonete velha puxava só da traseira, não subiu ali na saída 6. Não subia, cara. E eu falei, cara, pra mim já era. E foi quando eu decidi abrir o meu business em Hyannis. Em Hyannis. Caraca. E quando eu fui abrir meu business em Hyannis, eu não conhecia ninguém. Quais foi as dificuldades que você passou? As maiores dificuldades, o maior perrengue que você passou? O maior perrengue, quando eu comecei, foram conexões. Conexões. Explique o que você quer dizer com conexões. Conexões, Thiago, é você, no meu ponto de vista, na época principalmente, é ter contato com as pessoas certas que podem te levar até onde você quer chegar. Boa. Mas em qual segmento? Na época, quando eu cheguei em Hyannis, por não conhecer ninguém, eu não tinha clientes. Tá. Ninguém me conhecia, sabia quem eu era. Tá. Então, o meu sogro conhecia todos os dealers da cidade. Certo. Então você casou pelo menos certo pra ali, né? Já. Quando eu vi, falei, é aqui que eu vou amarrar meu... Então, meu sogro começou a me apresentar pra galera. Esse é meu genro, eu avalio ele pra vocês. Boa. Olha, confia e tal. E aí eu comecei a pintar carro no fundo do quintal da minha sogra. Numa garaginha de lona, e foi ele que começou meu business. Boa. Até os vizinhos reclamarem e eu ter que sair dali. Tem que sair dali. Cheiro de tinta. E aí, quando você foi forçado a sair dali, você já tinha um fluxo de caixa para achar um lugar maior. Quando eu fui forçado a sair dali, tudo que eu ganhava eu investia de volta na empresa. Boa. Comprava tinta, comprava ferramentas. Foi crescendo. Fui crescendo. Você não comprou um barco, foi pescar, não? De jeito nenhum. Porque esse é o problema lá, né? O povo começa a ganhar o dinheirinho, o que faz? Compra um carro, barco. É. E aí, Thiago, é o seguinte, olha só. Por que as pessoas fazem isso? Por causa do ego, do orgulho. Ah, sem dúvida. Então a pessoa quer gastar o que não tem para mostrar para quem não conhece aquilo que ela não é. E a pessoa não vai nem no velório dela. Não vai nem no velório. Tá pouco se importando com ela. Essa Cara, é a realidade. Mas é interessante isso aqui que você falou, porque um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam, baseado nas pesquisas que eu tenho feito, é isso que você falou, relacionamentos, o network, o ecossistema. E aí, entra em vários ecossistemas. Por exemplo, você tem um ecossistema de body shop. Exato. Que ali você tem um relacionamento com os caras que vendem a tinta, que vai te dar uma estufa financiada, por exemplo. O cara que te vende ferramenta financiada. Pô, se você tem credibilidade na indústria, é muito fácil de você começar um negócio. Com certeza. Não é difícil. Com certeza.
E aí, se você entende, por exemplo, pô, vou achar um galpão onde tinha uma fábrica de madeira que tinha licença de tinta para pintar os móveis. Pum, você já mete uma estufa ali dentro, você já virou body shop. Já era. Então o pessoal não entende que, pô, cara, se você fizer mapeamento do jeito certo, achar a área que já teve essa licença no passado, nos últimos 100 anos, ela tá grandfather in. E aí você já tem um... Pô, é fácil. Pra mim, se você me tacar qualquer pica dessa, eu resolvo ela. Por quê? É ecossistema e relacionamento. E o conhecimento. Então, na época, eu não né? tinha nem o ecossistema, nem relacionamento e nem conhecimento. Imagina se eu tivesse, que a vontade... Vontade de crescer, determinação eu tinha. O menino caminho, que é uma vontade maior do que essa. Maior ainda, maior motivação, um filho para sustentar. O negócio tinha me casado recentemente, mas meu sogro me conectou com as pessoas certas. Eu saí dali e aluguei um outro espaço, no qual eu não podia trabalhar durante o dia. Mas na sua memória, voltando lá atrás mesmo assim, você fala assim, cara, a maior dificuldade que eu passei começando um negócio, tocando um negócio, foi o quê? Fluxo de caixa. Falta de estruturação. Eu ganhava dinheiro, mas não tinha dinheiro. Boa. O dinheiro entrava, eu vi o dinheiro entrando, mas eu não vi o dinheiro saindo. Dava no final do mês. Aliás, dava no final da semana. Eu lembro que eu contratei meu primeiro funcionário. No final de semana eu ia na minha sogra. Me empresta $1.500 aí. Me empresta $500. Uhum. Ela me emprestava na sexta. Na segunda eu recebia da galera. Trabalhava quase de graça para juntar o dinheiro. Para pagar a minha sogra na terça e na sexta eu tava lá de volta. Aquele dinheiro que você me emprestou tá disponível ainda? Levanta o colchão. Então o fluxo de caixa era meu maior problema. Por que o fluxo de caixa era meu maior problema? Eu não tinha conhecimento de como gerenciar. Eu nem sabia o que era fluxo de caixa. Eu não tinha um acompanhamento estratégico, certo? Eu não tinha a visão estratégica financeira. E quando que caiu a ficha? Quando eu chamei a minha esposa para vir trabalhar comigo. Falei, cara, eu preciso da sua ajuda. De ajuda. Primeiro mês que a minha esposa trabalhou comigo, só nas finanças da empresa, nós conseguimos juntar $10 mil. O negócio já funcionou. Ó, tem uma frase, mas uma frase muito famosa que você já viu falar, que caixa é rei. Caixa não é rei. Fluxo de caixa é rei. Porque o caixa, ele acaba uma hora. O fluxo de caixa é o que mantém o coração pulsando. Caixa é vaidade. Fluxo de caixa... Hoje eu passo por várias empresas como mentor empresarial. Sim. E o cara, eu tenho um faturamento altíssimo. E quando eu vou fazer uma análise financeira na empresa, a empresa está quebrada. Porque ele está pegando o depósito do contrato do mês que vem para cobrir as contas de hoje. Uhum. Isso é muito comum aqui. Normal. Então o cara ele não tem conhecimento nenhum de fluxo de caixa. Se ele ficar uma semana sem trabalhar, ele quebra. Quebra. Não roda. Não roda. E aí você começou... Aí você saiu da garagem porque alguém te denunciou, provavelmente por causa da tinta, a prefeitura bateu lá, fechou sua Enterprise. Fechou a Enterprise. Manganellis Body Shop. Mangolines Body Shop fechado. Aí o Mangolini já rodou. Aí você teve que achar o prédio. Como que foi essa experiência, cara? Cara, eu encontrei meu primeiro aluguel em Marston's Mills na época. Também não podia pintar lá. Então eu trabalhava o dia inteiro preparando e eu passava a noite inteira pintando. Então eu ia em casa, tomava um café, tomava um banho e voltava a trabalhar. Nesse início foi bem desafiador. E também eu não podia pintar. Então o cara me tirou de lá também. Uhum. Tive que procurar outro espaço. E aí que começou o desafio verdadeiro, Thiago. Porque eu não tinha dinheiro, tá? A minha esposa veio trabalhar comigo, foi depois disso. Mas nessa época eu não tinha dinheiro. Então meu sogro me emprestou. Não tinha caixa, não tinha fluxo de caixa. Tinha caixa, não tinha dinheiro, não tinha nada, mano. Era campeão de natação. Campeão de natação, nada totalmente. Nada de caixa, nada de fluxo de caixa. Zero. Nada de conhecimento. E aí, mas tinha vontade. Vontade e credibilidade. Isso. É importante isso aí, né? Vontade e credibilidade. Meu sogro me emprestou $3 mil. 1.500 para pagar meu aluguel e 1.500 para dar de depósito. A importância da família, né, cara? Um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam é o suporte familiar. Lembra que você estava falando isso aí? Sim. Mais cedo você falou assim, cara, a maioria dos meus mentorados, eles têm problemas conjugais. Eu tenho uma hipótese, talvez você vai me ajudar. Fiquei até arrupiado aqui agora que você falou isso, eu tinha esquecido disso. Eu fiz uma enquete, eu estou fazendo uma análise do impacto na vida financeira do empreendedor se ele ou ela tem um cônjuge que é promotor, neutro ou detrator ao empreendedorismo. Sinceramente, eu tenho comigo que a maioria das situações que não foi para frente é porque o cônjuge é detrator.
É aquela conversa de travesseiro tóxica que tá ali assim, ó. Te falei pra você não fazer isso, te falei que você foi colocar a gente, você não podia ter saído daquele emprego. Nunca vai dar certo. Ele não vai dar certo. E do lado feminino ou do lado masculino, tá? Porque isso aqui não é coisa de mulher ou homem, não, porque é dos dois. E aí você tem aquele cônjuge neutro. A pessoa dá uma bola dentro, ninguém celebra. A pessoa dá uma bola fora, ninguém celebra. É como se você morresse, ninguém nem ia sentir falta. Mas se você acerta um home run que vai ajudar a ganhar o jogo do campeonato, ninguém celebra. Como que isso afeta o psicológico da pessoa também? Para pra pensar nisso? Cara, você falou algo agora poderoso. Porque o que acontece? Olha só. Se você tem um cônjuge, sendo homem ou uma mulher, tá? Que não te dá o suporte, você tá correndo sozinho. Isso aí. Tá? Você está lutando sozinho. E sozinho ninguém vence uma guerra. Não. Vamos falar do homem, rapidamente. A coisa mais fácil que tem é manter um homem motivado. A mulher só precisa descobrir como. Não, e qual é a forma mais fácil? A gente é bobo. É bobo. Eu sou homem que conheço vários homens. Eu falo, cara, a coisa mais fácil que tem é essa. O homem só precisa de um elogio. Sim. O homem só precisa de uma palavra de afirmação. O homem quer ser o super-herói. O homem é bicho bobo. Tudo que o homem precisa é de palavras de afirmação, é de elogios. O homem, ele quer se sentir o super-herói da casa. O homem, ele quer ser elogiado, ele quer ser reconhecido. E, infelizmente, Thiago, isso é algo que nem todas as mulheres sabem fazer. Sim. E eu não julgo a mulher por isso, porque talvez ela não foi ensinada. Mas vice-versa também. A gente fala do homem, a gente pode falar da mulher também, tá? Eu faço parte de um grupo seletivo onde tem mulheres CEOs bizarras. E eu vejo que a essência, o segredo delas é o suporte do marido. Tem um casal de Minas Gerais que, assim, cara, eu sou encantado com aquele casal. Não quero citar nomes, mas eu admiro muito. A mulher é foda. E o esposo é sensacional para dar o suporte para que ela seja foda. E aí porque a gente fala muito dessa questão, né, do sexo, a mulher, o homem, mas é vice-versa, pô. É vice-versa, porque minha mãe é os bichos na empresa. E minha mãe nunca teve um homem que aguentou, porque ela é forte. Ela precisava daquele esposo mais tranquilo, aquele mais apoiador, entendeu? Não no mesmo nível, porque dá tilt. Dá tilt. São personalidades diferentes. Isso. Então, o que falta em um completa no outro. Isso. Então, a mulher, tanto o homem quanto a mulher, cara, a mulher é muito mais forte do que o homem. Sim. A mulher tem filho e ela tá lavando, passando, cuidando da casa, cuidando do marido, e tem mulheres que são CEOs e ainda estão cuidando da empresa. Sim. Então, um tem que dar o apoio pro outro. Não adianta os dois quererem ser fortes, porque vão acabar se E topando. aquele primeiro mês com a sua esposa, $10 mil de caixa, aí você virou a chave. Virei a chave. Falei, eu preciso da minha esposa comigo na jornada da empresa. E sua esposa fazia o que antes? Cara, antes a minha esposa cuidava da casa, mas ela cuidava de criança. Na época que nós passamos dificuldade, a minha esposa ajudava a organizar festas, a minha esposa limpava a casa, cuidava de criança. A minha esposa foi um ponto crucial no crescimento do meu negócio. Se não fosse a minha esposa, hoje talvez eu não estaria aqui. Então o apoio dela foi fenomenal. E existe uma pequena diferença entre eu e a minha esposa, porque eu falo que existe o empresário e existe o empreendedor. E a partir do momento que você identifica se você é empresário e empreendedor, a sua chave vira. Certo. Muita coisa muda na sua vida. E qual a diferença do empresário para o empreendedor? O empreendedor é o cara que não tem medo. Ele mete o peito, ele vai para cima, ele corre atrás. Ele não tem medo do risco. Ele é visionário. Uhum. O empresário já é diferente. O empresário ele é mais seguro. Uhum. Ele quer segurança. Ele tem medo de investir no escuro. Deve investir no escuro? Não. Mas se você é visionário, deve arriscar. Como diz o ditado, quem não arrisca não petisca. Uhum. Então, eu sou o empreendedor da casa. E a minha esposa é empresária. Boa. Então, eu sou o cara visionário que eu vou pra cima. E a minha esposa está sempre segurando. Olha, já observou esse ponto? Já analisou esse ponto? Então, ela me traz pra realidade. Ela é head de operação, né, cara? Ela é head de operação. Eu falo que você é o CEO, ela é a COO. Exatamente. É Chief Operating Officer e o Chief Executive Officer. O Executive Officer é o visionário, aquele que tá da porta pra fora, o Operating Officer da porta pra dentro. Vamos olhar aqui. É isso. E aí você tem um CFO pra falar não. É isso. Ela é essa pessoa. Ela me traz pra realidade. Essa é a realidade. Muito bom. E aí você começou o Body Shop nessa época que vocês dois estavam operando junto. Que ano que foi isso? Foi por meados de 2011, 2012. Boa, boa. Então, durante aquela crise ali financeira, vocês já estavam tocando o negócio rodando. Já estava tocando, já estava rodando. Isso impactou vocês?
Thiago, não nos impactou. Porque no início, aquela fome, aquela sede, aquela vontade de crescer, nada mais me interessava. Você tava igual burro de carroça. Igual burro de carroça aqui, ó, com a viseira Mas esse é o segredo. e pra cima. Plano A. Plano A. Ou a versão melhor do plano A. Plano A. E aí meu filho nasceu e ela já engravidou de novo, já veio o segundo filho, então eu não tinha tempo para distrações. E aí vem um grande problema do empresário, do empreendedor, e ele está sempre preocupado com as tempestades do momento. Quando você está preocupado com as tempestades do momento, você acaba se distraindo. Sim. Eu trago um exemplo sobre isso de Pedro. Pedro, quando ele estava no barco, Jesus convidou a Pedro. Pedro, vem ter comigo. Pedro, ele realizou algo extraordinário. Quando na história que você ouviu falar que alguém andou sobre as águas no oceano? Então ele realizou algo extraordinário. Quando Pedro estava com os olhos focados em Jesus, ele caminhou. Quando ele se distraiu com as tempestades do momento, ele começou a afundar. E eu trago isso para a realidade do empreendedor. Quando ele se distrai com a tempestade do momento, com a crise financeira, independentemente da tempestade que for, ele vai afundar, mano. Não, porque você tem distrações. Você tem um fator externo e um fator interno. Fator externo é o econômico, onde você não tem controle. É o Donald Trump, é a tarifa, é o México, é o Canadá, é a China, é as peças. Isso é o fator externo. Fator interno tem fluxo de caixa? Como que eu vou readaptar os meus preços? Eu vou passar para o consumidor? Eu vou ter que ficar mais competitivo ou não vou? É focar no que eu tenho controle e esquecer o que está acontecendo em volta. Porque se eu estou tendo esse impacto econômico, meu concorrente também tá. Com certeza. E para mim, a regra do jogo é experiência do cliente. Pô, no seu ramo de garagem, funilaria, né, que é body shop, comunicação com o cliente. Ó, seu carro chegou aqui, tudo bem? Tá, o carro tá aqui, ó. Desmontamos seu carro. Ó, só tô esperando o appraisal chegar, ó, tá o tempo, entendeu? Ó, provavelmente a gente vai ter uma extensão maior do que a expectativa, porque tá tendo uma dificuldade de encontrar as peças. Ó, o seu aluguel vai ficar 10 dias a mais. Pô, o body shop que implementa um sistema de tecnologia e escaneamento, toda vez que alguém encosta no carro, o cara receber sua mensagem de texto, imagina. Ó, a gente tá encostando no seu carro. Pô, o cara, o consumidor do outro lado ia ficar felizão de saber. Então, assim, hoje eu vejo que a experiência do cliente é mais importante do que todo esse barulho que fica do lado de fora. É o que a gente fez na BRZ. Foi o diferencial da Bridge Seguros para chegar onde chegou. Entendeu? Hoje nós usamos a tecnologia na nossa oficina, Thiago, para estar ao nosso lado completamente. Então, Sim. por exemplo, você deixou o carro lá, você já recebe um text message. Sim. A gente set a data, né? Definimos a data de entrega. Quando definimos, você já recebe outro text message. Seu carro vai ficar pronto nesse dia. E você vai recebendo text message conforme o carro for passando de departamentos. Certo. Então você está sempre sabendo o que está acontecendo. Comunicação com o cliente. Apesar de que, pelos nossos clientes hoje serem 95% americanos, e principalmente na área que a gente mora, que é uma área de pessoas mais idosos, certo, muitos deles não ainda se adaptaram com text message. Verdade. Então, mesmo que recebam text message, eles querem ligar. Não, sim. Eles querem falar com alguém. Tem que ser adaptado pro consumidor, né, cara? Tem que ser adaptado para o consumidor. E quando você resolveu começar a estudar, porque você não sabia de contabilidade, você não sabia de financeiro, você não sabia de gestão, você não sabia de cultura, quando que virou essa chave na sua cabeça que você falou assim, tá, peraí, eu tenho que aprender, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer, eu não posso continuar assim? Thiago, eu sempre busquei conhecimento no ramo automotivo técnico. Tá. Sobre os carros. Operacional ali, do dia a dia, mão na massa. Eu sempre busquei conhecimento para mim estar acompanhando o mercado, tecnologia, inovação, carregar o celular. Certo. Todo ano tem uma tecnologia nova. Agora, quando foi em 2014, 2015, nós mudamos para um espaço maior. Certo. Nessa época, eu percebi que eu precisava buscar conhecimento. Que tipo de conhecimento? Então, ali eu já comecei a estudar sobre finanças. Boa. Raso, bem raso. Mas você já começou a falar aqui que é um balanço, né? Bem raso. O que é um balanço? E daí eu conheci uma cliente, que o nome dela é Barbara Scalzi. Para mim, ela é uma pessoa especial. Minha mãe aqui nos Estados Unidos, minha mãe é americana, né? E eu conheci essa mulher, ela era uma cliente e os santos bateram, vamos dizer assim, e ela é contadora. E aí ela começou a me ensinar tudo sobre contabilidade. Fluxo de caixa, P&L, o que é um balanço, tudo. Cara, qual a importância disso para o dono do negócio conseguir ver aquelas linhas ali e saber o que está escrito ali? É o GPS da empresa. Boa. O GPS da empresa. O dono de um negócio que trabalha sem
uma previsibilidade de caixa, ele está trabalhando nas escuras. Mas Ele não sabe o que ele tá visibilidade fazendo. de caixa. O cara não consegue entender nem o que aquelas linhas significam. Ele olha aquele negócio e fala, não sei se eu passo no cabelo, se eu como. Como é que o cara toca um negócio desse jeito? Não tem como. Ou você faz, se você souber. Se não souber, você aprende ou contrata quem sabe. Mas precisa ter essa organização na empresa. Eu sei fazer. Eu sou analista de investimento, então eu sou analista de balanço, de DRE, de fluxo de caixa. Eu sei conectar o fluxo de caixa com balanço e com income statement, né? com P&L, Profit and Loss. Eu odeio. E olha que ódio é uma palavra forte. Fazer. Mas eu sei ler muito bem. Eu consigo passar o olho e ver em 5 anos e olhar as margens e ver qual linha que está subindo e qual que está descendo. E eu falo, tá, esse cara aqui está vendendo muito. Eu vou lá em contas a receber, eu vejo que contas a receber está subindo e o cash está caindo. Eu vejo que as contas a pagar do cara está subindo. E aí, se o cara tem um net 30, net 60, net 90 para receber, ele tem que pagar atual. O cara foi pro pau. Já era. Então, eu consigo ler e eu passo isso pro empresário e falo, cara, você que é dono de negócio tem que estudar contabilidade. E mais recente, eu vou além. Estatística. Com certeza. Vou falar pro cara, tá, qual que é seu ticket médio? Dados. Eu falei, bora dar uma analisada. Ah, mas como que eu faço uma projeção? Eu falei, você tem 160 clientes de receita recorrente, você limpa a casa. Qual que é a média? Ah, tem uns assim. Eu falei, não, mas vamos pegar aqui qual que recorre. Vamos cortar 10% para baixo, 10% para cima, focar na distribuição normal e vamos projetar baseado nisso que a gente quer crescer desse jeito. Ele olhou para mim e falou assim, Eu falei, cara, é isso. E o empreendedor imigrante, ele tem que trabalhar 10 vezes mais duro, mais longo e mais inteligente que o americano. Com certeza. Porque se ele escolher um dos 3, ele fale. 2 dos 3, ele até mais ou menos vai, mas se não fizer os 3, não vai. Você me trouxe à memória algo interessante. Foi um ponto de virada gigante no meu negócio. Há um certo tempo da minha empresa, eu trabalhava só para wholesalers. Então, eu fazia carro só para dealers. Só para dealer, margem menor. Margem menor. Apertado. Apertado. Então, eu ganhava $250 no para-choque. Meu estacionamento tinha 100 carros. Volume altíssimo. 25 funcionários. Beleza? Eu recebia net 30. Então, era só em 30 dias que as dealers me pagavam. Então, eu carregava a empresa nas costas durante 30 dias. Mas eu tava feliz da vida, porque o volume tava cheio, o carro tava lotado. Aí que tá o X da questão. Eu estava viciado com o meu movimento. Boa. Eu estava viciado da forma que eu trabalhava. Tava viciado em estar ocupado. Viciado em estar ocupado, mas não em estar produzindo. Porque existe a diferença. Você está ocupado e você está produzindo. Mas não ganha dinheiro. E aí, cara, o que eu fiz? Cara, eu preciso mudar a forma que eu trabalho. E o nosso diferencial hoje, por exemplo, no Cape Cod, hoje não existe uma oficina brasileira licenciada que trabalha com seguros. Sim. Com a seguradora direto. Somos nós. Boa. E nessa época eu disse, eu tenho uma meta e a minha meta é trabalhar diretamente com seguros. Não quero mais trabalhar com dealers. Eu preciso subir o meu ticket médio. Meu ticket médio era $1.200 fora do mercado, porque o mercado de auto body é por volta de $3.500. Certo. E aí tá outro problema do empreendedor. Além de não conhecer o ticket médio, ele não conhece o mercado que ele está. Não conhece nem o consumidor dele. Porque aí você tem um consumidor que é o corporativo, você tem um consumidor que é o direto, você tem um consumidor que é através da seguradora, que é completamente terceirizado, completamente diferente. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma projeção financeira, eu analisei meu fluxo de caixa, certo. E eu entendi que eu precisava de fechar negativo durante 6 meses. Como? Através de uma projeção financeira. Conhecendo meus números, sabendo ler as linhas, conhecendo o fluxo de caixa, que inclusive é algo que eu não gosto de fazer, quem faz é minha esposa. Sim. Então, tudo que eu faço durante a semana, ou no final de semana, ou no mês, é só ver os gráficos, analisar. Minha esposa que faz essa parte, inclusive, com muita excelência. E é sobre isso, cara. É você, a gente buscar o sócio complementar. No seu caso, você tem o luxo de ter a sua esposa. Tem muito cara que coloca a esposa dele para fazer isso, a esposa não tem talento, e muito menos interesse, muito menos paixão. E aí dá problema. Então, para você é uma bênção, uma sorte que você encontrou uma parceira ali que tem a capacidade intelectual, o interesse, né? E faz bem feito. Então, toma um cuidado aí quando eu falo isso, porque às vezes você vai colocar a patroa para fazer e ela não é a melhor pessoa para fazer, não. Exato. Então, isso aqui é um cara de sorte. A minha esposa não sabia, mas ela se interessou em aprender. É o que eu te falei. Mas a gente tem muita situação aí que, né?
E ela ainda gosta. Isso. Então tem essa diferença. Alinhamento da personalidade. Alinhamento de personalidade. Minha esposa é muito organizada. Boa. Então, Thiago, o que eu fiz? Baseado nessa análise, eu demiti todos os meus wholesalers. Mas eu deixei a porta aberta. Boa. Tá? Então eu fui em todos os wholesalers que eu trabalhava, agradeci, dei um gift card para todo mundo e disse que eu ia trabalhar só com seguros a partir de então. Mas durante 6 meses eu fechei no negativo. O que eu fiz? Eu tive que revisar a quantidade de funcionários que eu tinha. Eu tive que demitir algumas pessoas. Eu tive que renegociar com os meus fornecedores, com sellers. Tive que renegociar com todo mundo. E a partir daí, o meu fluxo de caixa caiu. Você mudou a estrutura do negócio? Meu volume caiu. Os meus processos mudaram. Certo. Meu workers' compensation caiu. Certo. Meu liability caiu. Sim. Então, entende o que eu fiz? Sim. Eu cortei os custos, os gastos, e eu reestruturei a minha empresa praticamente como se eu estivesse começando do zero. Valeu a pena? Valeu muito a pena, porque o meu O que aconteceu? ticket médio era 1.200 e hoje é 5.500 aproximadamente. Então, o ticket médio subiu. A margem do ticket médio, o que aconteceu? Expandiu? Expandiu. Boa. A lucratividade aumentou. Correto. Beleza? Então, antes era 12%, 15%, Com o mesmo 20%, overhead. para 45%, 55%. Boa. Fechei contratos com grandes seguros. E antes eu tinha no meu estacionamento, é o busy falso. O que acontece? Você conversa com empreendedores hoje, cara, tô na loucura, tô busy, tá na loucura, mas aquele trabalho que ele tá fazendo hoje, ele já recebeu 2 meses atrás. Sim. Então tá sempre trabalhando atrasado. Sim. Que era o meu caso. E às vezes a margem do cara é tão apertada, ele é subcontratado, terceirizado, over-terceirizado, que ele é o terceiro do terceiro, então a margem dele é super, super squeezed ali. Super. E aí ele se torna um empresário que ele vive do cheque da semana. Ele é empresário só por nome, mas na realidade ele é o funcionário da empresa. Ele é o funcionário da empresa que ele criou. Você sabe o que é o pior? A pior coisa de você ser o funcionário da empresa que você criou? A pior coisa de você ser o funcionário da empresa que você criou é que você não pode se demitir. Nunca. Boa! Essa é a pior parte, cara. Não tem como você se demitir da merda que você criou. Já era. Tem que assumir. Você tem 2 opções. Ou você assume a merda que você criou e reestrutura, ou você continua vivendo nessa vidinha mais ou menos. E aí vale a pena? Eu chego a uma conclusão que não. Negócio pequeno que não escala e não tem margem boa, eu não quero. Não vale a pena. E aí uma pergunta que eu faço sempre para meus empreendedores. O que você ganha na sua empresa hoje? Se você estivesse trabalhando para outra empresa, quanto você ganharia? Vale a pena? O custo da oportunidade. Eu falo muito para o pessoal. Como que eu calculo a hora, Thiago? Custo da oportunidade. Quanto que você ganharia se você estivesse trabalhando em outro lugar? É isso. Essa é a sua margem. É a sua margem. Se não estiver te pagando, você tá enrolado. Tá perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Então antes, Thiago, eu tinha 100 carros no mês. Fazia por volta aí de 30, 40 carros por semana. Para ter uma margem de lucro baixa. Para ter um ticket médio de $1.200. Então, a virada de chave foi essa, foi a reestruturação em definir quem que era seu cliente ideal, aceitar que você tinha que demitir aquele cliente que simplesmente ocupava espaço e tinha uma margem pequena, sensacional. Como que você chegou nesse momento de sabedoria? Quando você teve o aha moment? O que fez? O meu aha moment, Thiago, foi depois que eu busquei mentores. Boa. Mas não qualquer mentores, o mentor certo. E tem um cara que eu preciso falar sobre ele aqui. Ele é um exemplo de mentor certo. Boa. Ele é um cara que ele aposentou com 39 anos de idade, vendeu uma empresa por alguns milhões em dólares brasileiro, tá? É uma empresa com números altíssimos. Eu mencionei aqui milhões, mas nunca me foi aberto, beleza? Mas números altíssimos. Uma das empresas que mais cresceu no Brasil, tá? Então esse cara ele fez o gol da vida. Ele tem conhecimento de gestão, tem conhecimento de finanças, tem conhecimento de pessoas, conhece de números com a palma da mão dele, tá? Então esse cara me pegou pela mão. Boa. Ele abriu os meus olhos. E eu coloquei uma meta de me aposentar aos 40 anos. Eu tenho 37 hoje. E quando eu vi esse cara, tudo que ele já construiu, onde ele chegou e a empresa que ele vendeu, da forma que ele estruturou, cara, eu preciso andar com esse cara. Essa é a definição de riqueza, né, cara? Eu preciso andar com esse cara. O cara tem uma família linda, uma vida equilibrada. Sempre foi assim? Sim. Não. Mas... E é importante você falar isso, tá? Certos momentos da jornada empreendedora não tem equilíbrio, não vai ter equilíbrio, você vai alguma coisa vai ter que pagar. E eu falo que chama o imposto
que a família do empreendedor paga para que ele possa atingir aquele sucesso. E esse imposto é alto. Altíssimo. Não é fácil não, mas vale a pena. A minha família pagou. Eu também paguei. Altíssimo. Eu não vi meus filhos mais velhos praticamente crescerem. Pauleira. Então esse cara, velho, ele para mim é um exemplo de mentor ideal, inclusive ele que prefaciou meu livro. Boa. Fábio Ruiz, um dos 50 maiores empreendedores do Brasil, um cara que fez história e ainda faz história, tá? Maravilhoso. E como você conheceu o Fabião? Eu conheci o Fábio através de um grupo de mentoria que eu participava antes. Ele tá vendo, buscando conhecimento. Buscando conhecimento. Educação cara, nunca é o suficiente. Conhecimento pode parecer uma frase muito comum, mas é sempre dito e é uma realidade. O conhecimento é a chave do sucesso. Muito bom. E eu costumo dizer o seguinte, que uma pessoa sem conhecimento, Thiago, é como um cego a caminho do despenhadeiro com os olhos atados e as mãos amarradas. E eu falo pior ainda. A pessoa com meio conhecimento é essa aí, cega, em caminho do despenhadeiro em cima de um skate. Só vai mais rápido. Em alta velocidade. Em alta velocidade. Porque com meio conhecimento é pior do que não ter nenhum. Por que cego e com os olhos atados? Manda. Sem visão completamente nenhuma, que ainda existe o cego que vê o vulto. Com os olhos atados, ele está completamente no escuro. Não vai. Você entende? Então, quando eu conheci o Fábio foi o cara que pegou na minha mão, me abriu a visão de negócio, sobre negócio, e me deu um conselho, que com um conselho dele, eu coloquei no meu bolso $160 mil em 30 dias. Cara, muita gente não entende o poder de educação, de consultoria, mentoria, de um livro. Meia hora com um empresário que tem cabelo branco, sola de sapato gastado e um fio de bigode queimado, vale muito mais que ler 5 anos de livro aqui dentro. Com certeza, porque o que adianta ler e não aplicar? Não, porque a aplicação é outra coisa, moço. Técnica e prática e teoria. Completamente diferente. Esse livro de valuation da McKinsey aqui, isso aqui é uma bíblia de valuation, de Intelligent Investor, Benjamin Graham. Cara, esse aqui eu usei umas 20 formas desse livro durante a minha carreira. É isso aí. A quantidade de coisa que eu tive que ler, estudar e memorizar, que hoje eu não uso. É bizarro. Mas aí você senta com os caras que tem as mãos e fala assim, registra a empresa lá em Wisconsin. Já era. Coloca na corporação C e abre um escritório, recebe as cartas lá e faz o seu físico dentro de uma área onde que é Opportunity Zone. E você faz $1 que você colocar ali, você vai ter a benfeitoria. Se você segura isso por 10 anos, você vai pagar 0 de imposto. Você senta ali, você escuta meia hora e fala, caraca. Se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido o Fábio em 2010... A vida tinha mudado, né? Tinha mudado. Mas vamos lá então, nós vamos chegando no final aqui agora. Cara, esses insights é maravilhoso. Acho que o pessoal vai se enriquecer muito com esse conhecimento. Se eu tivesse conhecido o Fábio lá atrás, e se você tivesse a oportunidade de voltar lá atrás e dar um conselho pro Manganelli, o que você daria, cara? Pra aquele moleque de 16 anos tirando leite no curral. O que você falaria pra ele? Se eu pudesse voltar lá atrás e dar um conselho pro Manganelli, o meu primeiro conselho... Entre vários, tá? Mas o meu primeiro conselho para o Manganelli seria busque conhecimento. Porque o conhecimento ele pode encurtar 50 anos da sua vida. Então, o que eu conquistei hoje com 37, se eu tivesse esse conhecimento com 16, eu já teria chegado onde eu gostaria de chegar há muito tempo. Boa. Muito bom. Busque conhecimento. Sem o conhecimento, Thiago... Pergunta. Conclui, perdão. Sem o conhecimento, você pode até alcançar o que você gostaria de alcançar, mas você vai dar muita canelada em pedra. Vai. Você chega no final todo quebrado, todo arrebentado. E qual a importância de aculturação? De você não vender só para brasileiro, de você sair do mundo de brasileiro. Por mais que você goste de picanha, cupim, guaraná e pão de queijo e brigadeiro, mas qual a importância de você sair, igual você mora no Cape Cod, uma área bem branca, né? Completamente. É homogêneo. Qual a importância de aculturação para o imigrante? Thiago, no mundo dos negócios, primeiro, se você se adapta à cultura, você tem um leque muito maior de negócios. Com certeza. Como eu disse, 95% do meu público hoje são americanos. Então eu tenho um leque muito maior de oportunidades de fazer negócio. E outra coisa, convenhamos, o brasileiro ele é diferenciado. Então eu vou dar um rápido exemplo. Uma oficina americana que demora 15 dias para fazer um carro, nós fazemos em 7, em 8. A nossa empresa de Cape Cod até Quincy, tá?
é considerada Rank 1 nos seguros que nós trabalhamos. Por quê? Como que eles medem? É por tempo de trabalho. Retorno para diminuir o custo do carro de aluguel, a despesa, pá. Tudo. Fecha o claim, next. Tudo. Então, o average hoje do mercado são 12 dias. Nós entregamos em 9,1. Tá? Então, qual a importância do imigrante, do brasileiro, se adequar à cultura americana, principalmente no mundo dos negócios? Oportunidade. Leque de oportunidade muito maior. Agora, como pessoa, se você se adequa à cultura americana, cara, você tem não só oportunidade de crescimento, de conhecimento. Porque tem muito cara fera aqui. Sim, tem. Próximo a você e você não conhece. A gente tá no epicentro. São 40 universidades em Massachusetts, cara. Cara, Na Grande Boston. Desculpa, 40 na Grande Boston. você tá do lado da Harvard. Você tá do lado de grandes universidades. É muito humilde. O cara tá de chinela havaiana, você nem sabe. O cara é professor de física do MIT. Pronto. Grandes histórias aqui em Boston. Tem o dono de grandes empresas, dono da Herb Chambers, dono dessas concessionárias enormes. Vamos falar do mundo automotivo, que podem ser grandes exemplos, mas você precisa se adequar à cultura americana para que você possa se aproximar dessas pessoas. E você só está no meio brasileiro, você vai apenas não só negociar de acordo com o brasileiro, aquele jeitinho brasileiro que é dar jeito em tudo, certo? A mentalidade não vai mudar nunca. Sim. Porque a mentalidade vai ser sempre a mentalidade brasileira. E se você está no mercado americano, você não só tem oportunidade de negócio, de crescimento como pessoa, mas também de conhecer a história de grandes homens daqui. Boa, muito bom. Conselho para um cara que está começando um negócio agora. O cara vai começar do zero. 3 coisas que ele deveria prestar atenção. O que você falaria para ele? Se eu desse um conselho para um cara que está começando do zero, primeiro, liderança, eu acredito que é uma das chaves principais de qualquer negócio. Boa. Se você quer crescer, se você quer escalar um negócio, primeiro aprenda a liderar a si mesmo antes de querer liderar uma equipe. Aprenda a ter autocontrole. Segundo, busque conhecimento. Boa. Busque conhecimento. Terceiro, o autoconhecimento. Porque eu acredito muito, Thiago, que a partir do momento que o empresário ele se desenvolve, ele conhece a si mesmo, o seu negócio se autodesenvolve, porque o negócio é reflexo do dono. Sem dúvida. Literalmente. Então, o autoconhecimento ele é mais importante do que aprender sobre finanças. O negócio é o reflexo do dono. É o reflexo negócio do é dono. uma personificação do dono. Completamente. É isso aí. É isso aí. Cara, muito bom. Você que mora no estado rico, numa região rica do nosso estado, que é o Cape Cod, ali onde que a galera, né, quem tá ali tem muito dinheiro. Para você que chegou aqui hoje, tem muito mais do que você precisa. Qual que é a sua definição de riqueza? Definição de riqueza. Primeira palestra que eu dei, o tema é Segredos da Riqueza e da Prosperidade. E quando eu construí essa palestra, eu tinha acabado de sair de um momento familiar um pouco complicado. 2 anos separados da esposa, passamos por 5 cortes, e as cortes mudavam as datas, eram canceladas, meus filhos sofrendo, eu sofrendo como pessoa, minha esposa sofrendo. Então a família estava sendo desconstruída praticamente, destruída. O que antes era para mim um sinônimo, uma imagem de uma família de sucesso, se tornou uma família fracassada. Então hoje para mim, um pesadelo. Então hoje para mim, riqueza é uma família feliz, é você ter clareza do que você quer na vida, é você ter clareza das suas metas e objetivos. Sim. Porque o dinheiro por si só, ele não é sinônimo de riqueza, ele não é a imagem da verdadeira riqueza. Eu cheguei a um ponto da minha vida, Thiago, que eu tinha tanto dinheiro que eu só tinha dinheiro. Mas era um cara miserável, um cara insatisfeito, um cara inconformado comigo mesmo. E aí a definição da riqueza se tornou? A definição da riqueza se tornou uma família feliz, cara. Para mim hoje, a maior riqueza que eu tenho é a minha família. Muito bom, cara. É muito importante isso, né? É uma família feliz. Não tem preço. Não tem preço. Mas, galera, chegamos no final aqui. Quer deixar uma palhinha pro pessoal aí? O microfone é seu, aberto. Claro, com certeza. Nós vivemos em um mundo hoje onde somos moldados pela sociedade, onde somos moldados pelas redes sociais, onde somos moldados por tudo que nos é apresentado. E eu adotei uma frase para minha vida nesse ano e eu quero compartilhar com você. Existe a minha opinião e existe a sua opinião. E existe a opinião alheia. E existe a verdade. E a verdade, independentemente das opiniões, ela é imutável.
E a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Amém, irmão. Obrigado por ter trocado aqui, viu? Tamo junto. Quero te agradecer por hoje e quero agradecer os nossos patrocinadores, porque não seria possível sem a Brise Seguros, a corretora número 1 dos brasileiros aqui na terra do Tio Sam, Volpone Mídia, que faz essa mágica acontecer. E é sobre isso, é sobre parceiros que realmente faz possível esse podcast para vocês que nos acompanham aí dos 4 cantos do mundo. Até o próximo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Obrigado, Thiago.